bem? Boa tarde para vocês. Espero que todos vocês estejam bem. E eu estou passando aqui para explicar a vocês sobre o conteúdo de matemática que eu enviei. Pois bem, vamos começar desde o início, quando nós começamos com o sistema de numeração. O sistema de numeração, nós falamos do sistema de numeração egípcio, do sistema de numeração romano, do sistema de numeração indo-arábico e do sistema de numeração maia. O sistema de numeração egípcio é aquele sistema que nós utilizamos hoje no dia a dia para poder facilitar a interpretação de datas, facilitar os horários dos relógios, facilitar os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim por diante. Nós não utilizamos o sistema de numeração maia e nem o sistema de numeração egípcio, mas utilizamos o sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema de numeração. Nosso sistema de numeração é um sistema baseado nos números decimais de 0 a 9 e é composto através de dezenas. E aí nós temos 10 unidades, uma dezena, 10 dezenas, uma centena, 10 centenas, um milhar e assim por diante. Eu queria compartilhar com vocês agora algumas anotações referente ao sistema de numeração, que é o nosso sistema de numeração que nós utilizamos, que é o indo-arábico. Pois bem, vamos falar um pouco do conteúdo enviado para vocês na apostila. Eu pedi para que vocês dessem uma olhada na classe e ordem dos números, e que muitas vezes é difícil entender como é possível escrever um número, como por exemplo, o número 210 milhões, com apenas 10 números. Como eu disse para vocês, nosso sistema é um sistema de numeração que é composto por dezenas. As nossas classes, as nossas ordens, as nossas unidades, elas são divididas em dezenas. E assim fica mais fácil de interpretar o número. Pois bem, continuamos. 10 números, sim, é isso mesmo. Observe que no nosso sistema numérico só existem 10 números. Como eu disse para vocês, os números são de 0 a 9. E depois nós temos 0 a 9. Quando passamos do 9, nós temos o 10, que já é uma dezena. E esses 10 números são os responsáveis pela representação de todos os outros. Só que no nosso sistema de numeração, nós temos uma coisa muito importante, que é o valor posicional do número. O valor de posição do número indica quanto ele vale, ou seja, o lugar de posição que ele ocupa no quadro valor de lugar, no QVL. Então, se eu tenho 1, ele vai ser uma unidade. Se eu tenho 10, vai ser uma dezena. Se eu tenho 100, vai ser uma centena. Depois nós temos a unidade de milhar, temos a dezena de milhar e temos a centena de milhar. E assim por diante. Eu queria explicar para vocês o seguinte: quando nós posicionamos os números no quadro valor de lugar, temos que olhar o valor desse número. Por quê? A partir da posição do número, ele recebe um valor de acordo com o lugar que ele ocupa. Então, ele vai mudar. Se ele sai do valor das unidades para a dezena, ele não vale mais 1, ele vale 10. Se ele vai para o lugar da centena, ele vale 100. Se ele vai para a unidade de milhar, ele vale 1000. Se ele vai para a dezena de milhar, 10.000. Se vai para a centena de milhar, 100.000. E assim por diante. E aí eu deixei uma atividade para vocês. Uma atividade muito simples. Eu pedi para vocês o seguinte: preencha a tabela com sucessor ou antecessor correspondente de cada um dos números naturais. Você sabe o que é um antecessor de um número? É aquele número que vem antes, e o sucessor é o número que vem depois. Ou seja, eu tenho o número 100. O antecessor de 100 é 99. O sucessor de 100 é 101. O antecessor de 200, 199. O sucessor de 200, 201. O antecessor é uma unidade a menos do que o número e o sucessor é uma unidade a mais do número. Então, é bem simples essa questão de antecessor, sucessor, dos números que eu pedi na tabela. A 2, eu perguntei para vocês, qual é o valor do algarismo 6 nos números abaixo?
é o que eu disse para vocês. O número, nós temos que preocupar com o lugar de posição desse número. Que posição que o 6 está ocupando na letra A? É a posição de unidade, é a posição de dezena, é a posição de centena, é a posição de unidade de milhar, é a posição de dezena de milhar, é a posição de centena de milhar. Aí que eu vou ver o valor que ele tem. O valor que ele ocupa, o lugar que ele ocupa, vai descrever o valor que ele tem dentro do número, do número estabelecido, dentro do número escrito. A letra B também, né? Eu pedi para vocês para decifrar o valor do 6, que teve um erro, que vocês viram que o valor correto é 16.352.945. Então, qual que é o valor desse 16? Né? Qual que é o valor desse 6 aí? A letra C, 95.615. E na letra D, 268.145. Então, qual que é o valor de posição do número 6? Na letra A, qual o valor que ele ocupa? Na letra B, qual o valor que ele ocupa? Na letra C e na letra D. A número 3, eu pedi para vocês, escreva o número formado por. E aí, eu coloquei alguns números por extenso. 9 centenas, mais 2 dezenas, mais 8 unidades. Então, 9 centenas, quanto que vale uma centena? Se uma centena é 100, então 9 centenas vai ser 9 vezes 100. 9 vezes 100, 900, mais 2 dezenas. Se uma dezena é 10, então 2 vezes 10 é 20. Então, 900 mais 20, mais 8 unidades. Então, eu tenho 900 mais 20 mais 8, ou seja, o número seria 928 e assim por diante. Na letra C, 3 unidades de milhar. Quanto que é uma unidade de milhar? Se uma unidade de milhar é 1.000, 3 vezes 1.000, mais 4 centenas, mais 8 dezenas e mais 5 unidades, e assim por diante. Na número 4, eu expliquei o seguinte: usando algarismos, escreva o número 12.405, 7.140, 115.132, 1.102 e 1. Então, aí, seria interessante se você pudesse montar o quadro valor de lugar, colocar os números dentro do quadro e depois reescrever esse número com os algarismos. Seria mais simples, mais fácil, e você assimilaria o valor escrito com o valor numérico, que é o importante, que é conhecer o valor de posição de número dentro do quadro valor de lugar. A número 5, eu pedi para vocês preencherem um cheque no valor de R$ 12.457. Bem simples. Escrever o valor numérico, escrever o valor por extenso, escrever a data desse cheque, a cidade, o estado, seu nome e a assinatura referente a esse cheque. E aí nós iríamos para a próxima aula, que é o conjunto dos números naturais. Nós vamos adeter um pouquinho a mais aqui, porque é uma matéria que para vocês seria uma matéria nova, que deveria estar sendo explicada dentro da sala de aula, mas que no momento devido à pandemia, nós não podemos estar juntos. Então, eu vou explicar para vocês devagar. Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no WhatsApp, ou me perguntem por e-mail, ou por chamada de vídeo, não tem problema não, tá? Então, eu vou explicar para vocês o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é definido pela letra N e são todos os números positivos, inteiros, não negativos. E por que esse conjunto é tão importante? Olha para vocês verem. O conjunto dos números naturais, ele é um conjunto que ele engloba todos os números de 0 até infinito. Só que o número tem que ser inteiro. O que é o número inteiro? O número inteiro é 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Não pode ser um número fracionário, um número que tem fração, meio, 2/3, 4/5, não. O conjunto dos números naturais é determinado pela letra N e engloba todos os números positivos até infinito. Então, o que é importante vocês saberem?
esse conjunto, ele também é importante você saber que todos os números desse conjunto têm que ser maiores ou iguais a zero. Por que tem que ser maior ou igual a zero? Porque são números positivos, são números inteiros e são números que não têm término, vai até o infinito. Então, esse é o conjunto dos números naturais. Então, eu vou explicar para vocês quem faz parte desse conjunto. Quem faz parte desse conjunto? Apenas os números positivos, inteiros. Apenas os números que são a maior do que zero. Todos esses números, eles fazem parte do conjunto dos números naturais. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 2.000, 3.000, 4.000, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quincalhão. E até terminar, né? Até infinito são os números, esse é o conjunto dos números naturais. Futuramente vocês vão ver os outros conjuntos que também vão fazer parte do convívio de vocês. Mas por enquanto nós vamos ficar apenas com o conjunto dos números naturais para favorecer a compreensão de vocês e também o entendimento. No subconjunto dos números, no conjunto dos números naturais, nós temos alguns subconjuntos. Então, um dos subconjuntos é o N, né, asterisco. Quando aparece a sigla N ou asterisco, quer dizer que o zero não faz parte desse conjunto. Então, todos os números fazem parte, menos o zero. Todos os números estão dentro desse conjunto, até infinito, excluindo o zero. Quando eu tenho N pares, quer dizer que todos os números pares fazem parte desse conjunto, incluindo o zero. Então, eu vou ter 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12 e assim por diante. Outro fator importante é que quando eu tenho o conjunto dos números ímpares, eu vou ter 1, 3, 5, 7 e daí por diante. E aí, tem um outro conjunto também que vocês vão conhecer, que é o conjunto dos números primos. Esse conjunto dos números primos são todos os números primos. A princípio, nós vamos adentrar somente naqueles números menores do que 100. Os números primos menores do que 100. O que é o número primo? O número primo é um número que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, qual que é o meu primeiro número primo? 1 conta? Não, 1 não conta porque ele é divisor de todos os números. Meu primeiro número primo é o número 2 e, por coincidência, o número 2 é o único número primo que é par. Todos os outros números primos são ímpares e só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, quais são os números primos que eu posso colocar nesse conjunto? Vamos supor que você tem um conjunto de números pares. Aí eu peço para você o seguinte: escreva o conjunto dos números pares de 0 a 20. Todos os números pares. Aí você vai saber quais são os números pares. Os números pares são geralmente os números que dividem por 2, por 4, por 6. O número par geralmente termina em 2, 4, 6, 8 e 0. Então, você vai saber quem são os números pares. Aí você vai colocar no conjunto 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aí eu peço para você o conjunto dos números ímpares. Aí você vai saber, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, acabou, que é só até o 20. O 21 é depois do 20, então não entra. Aí eu peço para você o conjunto dos números primos. Aí você pensa, nossa, mas o que é um número primo? Então eu pergunto, o número 2, ele é o primeiro número par, o único número par, primo, porque ele só divide por 1 e por 2. Qual que é o próximo? Número 3, depois do 5, depois do 7. Aí você pode estar perguntando, por que e o 4? O 4 não é primo. O 4 ele divide por 1, por 2 e por 4. O 6 não é primo. Ele divide por 1, por 2, por 3 e por 6. O 7 é primo, só divide por 1 e por 7. O 8 não é primo. Divide por 1, por 2, por 4 e por 8. E o 9 também não é primo. Divide por 1, por 3 e por 9.
E o 10? Também não é primo. Divide por 1, por 2, por 5 e por 10. E o 11? O 11 é primo, porque só divide por 1 e por 11. E aí você sabe que o 12 já não é primo, o 13 é primo, só divide por 1 e por 13. 14 não é primo, o 15 não é primo, 16 não é primo, 17 é primo, divide por 1 e por 17. O 18 não é primo e o 19 que divide por 1 e por 19. E aí, no decorrer das nossas aulas, vocês vão conhecer mais sobre os números primos. Os números primos, eles são números muito importantes quando nós vamos aprender os fatores da divisão, porque aí nós não vamos perder tempo dividindo um número, tentando fazer a divisão desse número, se nós já conhecemos e já memorizamos que ele é um número primo. Quando você bater o olho no número, você vai assim, não, esse número é primo e eu não preciso tentar dividi-lo, porque só divide por 1 e por ele mesmo. Tudo bem? E aí, nós vamos passar agora para o conjunto dos números compostos. O conjunto dos números naturais compostos é aquele conjunto em que todos os números desse conjunto têm mais de um divisor. Tem mais de um divisor? Não, desculpe. Tem mais de 2 divisores. No caso, por exemplo, o 4, ele tem o 1, o 2 e o 4. O 6, 1, 2, 3, 6 e assim por diante. Números compostos são números que dividem por mais de 2 números, além dele mesmo. Igual o 9, que divide por 1, por 3 e por 9. Então, ele divide por mais de 2 números, além dele mesmo, né? Com ele mesmo são 3 números. Aí nós passamos por conjunto dos números naturais que formam um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Esse quadrado perfeito é o conjunto dos números que nós vamos ver lá na radiciação, né? Nós vamos adentrar na radiciação no próximo módulo, na próxima etapa, né? Próximo bimestre, e vocês vão saber o que é radiciação. Radiciação é raiz quadrada. Então, na raiz quadrada, a gente tem as raízes quadradas exatas, que é quando o número multiplicado por ele mesmo dá um quadrado perfeito. Então, quais são esses números? Quando nós aprendemos a multiplicação, a tabuada, nós observamos que tem alguns números que quando multiplica por ele mesmo, ele vai dar uma raiz quadrada. E aí nós temos o 2 vezes 2, o 3 vezes 3, o 4 vezes 4, o 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9 e 10 vezes 10. Vamos parar no 100, por exemplo. O que eu quero dizer para vocês? Que esses números, quando multiplica por ele mesmo, ele dá uma raiz quadrada. O que é essa raiz quadrada? O que é esse quadrado perfeito? Ele é um quadrado perfeito porque o que ele tem de comprimento, ele tem de largura. Então, ele é perfeito, ele é certinho, ele é um cubo mágico, para vocês entenderem melhor. É aquele cubo mágico que nós conhecemos, é uma cerâmica quadrada, é um quadrado. Então, assim, todo quadrado, ele é chamado de perfeito, porque o seu comprimento e a sua largura têm a mesma medida. Aí vocês vão aprender que quando multiplica um número por ele mesmo, tem que ser por ele mesmo, tá, gente? Ele vai dar uma raiz quadrada, porque você vai ter 2 quadradinhos, no caso do 4, né? 2 quadradinhos embaixo e 2 quadradinhos em cima. Aí vai ficar certinho, 4 quadradinhos, a mesma distância e o mesmo comprimento. E aí, nós vamos para o conjunto dos números ímpares e conjunto dos números pares. O conjunto dos números ímpares sempre vai ser 2n mais 1. Por quê? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Agora, o conjunto dos números pares é aquele conjunto de 2n. 2 vezes 0, 0. N, o que é N? N chama número natural, essa letrinha N. Então, quando eu tenho 2, eu coloco qualquer número natural que eu falei com vocês no lugar desse N. Por exemplo, eu quero o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Aí eu vou ter o conjunto dos números pares, que é definido por 2N. É 2 que multiplica N. N, número natural, tá? E aí a gente tem algumas operações aritmética dos números naturais. Nós temos as operações de multiplicação e adição. Então, essas operações,
de multiplicação e adição, ela é fechada em relação a n. Quer dizer, sempre que multiplicarmos ou somarmos um número natural, teremos sempre um número natural. Por outro lado, as operações de divisão e subtração, não podemos garantir que sempre teremos um número natural. O que eu quero explicar para vocês. Por exemplo, quando eu tenho uma multiplicação, eu vou multiplicar lá 2 vezes 3, vai dar 6, né? 3 mais 3 também é 6. 2 vezes 4, 8. 4 mais 4, 8. Assim. Mas quando eu vou dividir esse número, por exemplo, 3 dividido por 6 vai dar meio. Então, meio não faz parte dos números naturais. E quando eu tenho 3 menos 6, vai dar menos 3. Menos 3 também não faz parte dos números naturais, mas vocês vão aprender isso aí futuramente no conjunto dos números inteiros. Por enquanto, vocês precisam saber o seguinte. As operações de multiplicação e adição, elas estão unidas com o conjunto dos números naturais. Já as operações de divisão e subtração, elas não é toda vez que elas vão fazer parte desse conjunto dos números naturais. Por quê? Os números da sobra ou do quociente pode ser um número que não pertença ao conjunto dos números naturais. Mas não é todas as vezes que isso vai acontecer. Vai ter algumas vezes que o número vai ser um número inteiro e esse número inteiro vai fazer parte do conjunto dos números naturais, tá bom? Esse número inteiro que eu estou falando para você é um número inteiro positivo, tá? Então, vamos continuar. Aí eu perguntei para vocês, escreva 3 números naturais ímpares consecutivos, entre os quais o menor seja 991. 3 números naturais ímpares consecutivos, entre os quais o menor seja 991. Pode ser que alguns de vocês tenham encontrado dificuldade para poder fazer essa atividade. Quais são esses 3 números naturais ímpares e consecutivos em que 991 é o menor? Então, o próximo tem que ser consecutivo? Tem que ser ímpar? Então, se 991 é o menor, eu tenho que colocar outro número ímpar maior do que 991. Então, depois do 991, eu tenho que encontrar um outro maior. Depois, um outro maior do que esse que eu encontrei e um outro maior do que esse. Então, se o primeiro menor é 991, o próximo vai ser maior do que 991, mas tem que ser ímpar. E depois, o próximo desse que eu encontrei, maior e ímpar também. A número 2. Responda qual é o antecessor do maior número natural par de 3 algarismos. Qual que é o maior número natural par de 3 algarismos? Então, se eu pedir o maior número natural par de 3 algarismos, eu não falei que é consecutivo, eu não falei que são algarismos diferentes, eu só falei que é o maior, que é o antecessor desse número. Então, você vai pensar o seguinte, qual é o maior número natural par de 3 algarismos? Depois do último número, né, que eu tenho lá de 2 algarismos, vem esse número, par de 3 algarismos. E aí, eu quero saber qual que é o antecessor desse número. A número 3, observe os números naturais abaixo e escreva o antecessor ou sucessor de cada um deles. Como eu disse para vocês, o antecessor é o número que vem antes e o sucessor é o número que vem depois. O antecessor é aquele número que perde uma unidade. O sucessor é o número que ganha uma unidade. Observe os números abaixo e escreva 3 números naturais consecutivos, sabendo que o maior deles é... Tá. Então, ali eu te dei alguns números. Então, o 18. Aí eu pedi para você escrever 3 números naturais consecutivos, sabendo que o maior deles é 18. Então, quais são os números naturais consecutivos menor do que 18? Se 18 é o maior, tem que ser menor do que 18. Se 99 é o maior, então esses 3 números têm que ser menor do que 99. Se 799 é maior, esses 3 números têm que ser menor do que 799. Se 1500 é o maior, esses 3 números têm que ser menor do que 1500. E aí, a número 5, eu perguntei para vocês, qual é o sucessor de 0? 0 tem sucessor? Aí vocês vão colocar
O número 3.000 é sucessor de qual número? Qual que é o sucessor de 3.000? 3.000 é sucessor de qual número? Qual o número que é sucessor dele? Qual o número que vem antes de 3.000? E eu perguntei para vocês qual é o menor número natural. E aí, no número 6, eu pedi para vocês classificarem como V ou F para V para verdadeiro e F para falso. E aí eu pedi para vocês colocar para mim, ó. Perguntei para vocês, 25 e 26 são consecutivos? O antecessor de 10 é 9, pois 10 menos 1 é igual a 9. O antecessor de 50 é 51. E coloquei algumas frases para vocês colocarem verdadeiro ou falso, tá? A número 7, eu pedi para vocês analisarem a sequência. Aí nós tínhamos uma sequência que era 1, 2, 4, 7, 11, 16 e 22. E eu perguntei qual seria o próximo número dessa sequência. Então, ó, de 1 para 2, aumentou uma unidade. De 2 para 4, 2 unidades. De 4 para 7, 3 unidades. De 7 para 11, 4 unidades. De 11 para 16, 5 unidades. De 16 para 22, aumentou 6 unidades, né? Então, pensa o seguinte, de 22, qual que vai ser a próxima? De 22 mais quanto? Qual que vai ser o próximo número? E obedecendo a sequência, ó, de 1 para 2, 1, de 2 para 4, 2, de 4 para 7, 3, 7 para 11, 4, 11 para 16, 5, 16 para 22, 6. E aí eu quero saber qual que é o próximo número e quantas unidades, né, você vai acrescentar para encontrar esse próximo número. Eu perguntei para vocês, quantos números naturais existem entre 30 e 48, né? Quantos números naturais existem nesse período de 30 a 48? Perguntei a número 9. Calcule mentalmente e responda. Quantos números naturais existem de 25 até 50? Quais são esses números? E a número 10 eu pedi para você analisar. Aí eu perguntei, para numerar de 5 até 50, quantos números escrevemos? Então, de 5 até 50, quantos números vocês escrevem? Lógico que você vai fazer a continha, né? Você vai colocar lá, de 5 até 50 que eu quero. Então, vai incluir os 5 e os 50, né? 5, 6, quantos números vocês vão escrever? E depois nós passamos para as operações fundamentais com os números naturais. Então, a primeira operação é a adição. Vocês sabem que a adição é uma operação fundamental da matemática, porque nós somamos a primeira parcela, a segunda parcela, e a partir dessa soma, quando nós agrupamos as duas parcelas, nós temos a soma, né? Dessas duas parcelas, o total. Então, aí nós temos, essa soma é bem simples, essa operação, e essa soma que nós temos, isso aí vocês já conhecem, que é a soma de uma parcela com outra parcela, resulta-se na soma. Então, que é o resultado da operação. Então, eu somo determinados números, eu vou obter uma soma. E só que tem um problema. Quando nós somamos hora, por exemplo. Quando a gente soma hora, uma hora ela tem 60 minutos. E aí, por exemplo, eu tenho 7 horas e 30 mais 50 minutos. E eu quero somar esses 50 minutos nas 7 horas e 30. Se eu somar 7 horas e 30 com 50 minutos, vai dar 7 horas e 80 minutos. Só que uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou ter 7 horas e 80 minutos. Esse 80 minutos eu vou ter que transformar em hora. Então, desses 80 minutos, eu tiro 60 minutos, que é uma hora, jogo lá para a hora, né? Aí eu vou ter 8 horas e 20 minutos. E aí, essa que é na soma das horas, que é a parte mais difícil da adição, né? Que eu acho, que é converter esses minutos em hora quando passa de 60. Mas aí, se eu sei que 60 minutos é uma hora, eu acrescento essa hora na minha hora anterior e o que sobrar fica em minutos. E aí, eu mandei umas atividades para vocês, né? Que é para vocês efetuar as adições. E coloquei umas continhas lá para vocês fazerem. Depois, eu pedi para vocês
fazer a número 2, que era determinar a soma do número 273 com seu sucessor. E na letra B, né, outro probleminha também, a letra C, outro probleminha, letra D, letra E, letra F, letra G, H, e a número 3 também é um problema, né, que eu falei que uma empresa produziu no primeiro trimestre 6.905 peças, no segundo trimestre a mesma empresa produziu 795 peças a mais do que no primeiro trimestre. Nessas condições, eu fiz algumas perguntas para vocês. Depois, mais algumas somas. E aí a gente vai entrar nas propriedades da adição de números naturais. Quais são as propriedades da adição? Nós temos a propriedade associativa, a propriedade do elemento neutro e a propriedade comutativa. Então, a propriedade comutativa é aquela que a ordem das parcelas, ela não altera a soma. Então, ó, 16 mais 20 mais 35, 16 mais 20, 36, mais 35, 71. Se eu mudar a ordem das parcelas, a soma vai continuar a mesma, 71. Então, é uma propriedade, é a propriedade mais simples que eu acho. É a propriedade mais simples que eu acho da questão da adição. E depois nós temos a propriedade associativa, que é aquela propriedade que eu coloco que eu tenho mais de uma soma e eu tenho que colocar entre parênteses, né? Por quê? Porque para essa soma, para não se repetir, então eu tenho mais de eu tenho 4 números para somar. Então eu agrupo entre parênteses, associo esses números, faço essa soma. E a propriedade do elemento neutro, que é o elemento neutro, é o zero. Na adição, o elemento neutro é o número zero. E aí, o número zero somado com qualquer número é igual a ele mesmo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para a próxima aula. Beijo para todos.